associadas às virtudes a elas associadas. E eu peço aqui, encarecidamente, que os irmãos que têm muito mais anos de estudo, de conhecimento, me interrompam se eu tiver não sendo fiel a como aconteceu, ou acrescente. E agora eu olho, agora que São Paulo, olho para tanta gente aí, o Tio Moro, o André, tanta gente que estuda há tanto tempo, meu Deus, olha o Flávio, olha o seu Etemar, está assim de gente aqui que sabe mais sobre isso. Mas eu trouxe para a gente pensar junto, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, sempre lembrando a nossa lição lá do Emmanuel, que Jesus exemplificava. Pobres em espírito, a gente sabe que naquela época a linguagem era metafórica, né? A gente era por simbologia. Eram entendidos os simples, os humildes. E Jesus exemplificou isso também em inúmeras passagens, inclusive nessa que a gente está trabalhando hoje, no convívio com as mais diferentes pessoas, né? Muitas ditas impuras. Mas a mim chamou muita atenção o episódio do lava-pés, em que fica tão evidenciado a questão da humildade e da simplicidade. Bem-aventurados os mansos, os calmos, né? Por exemplo, aí vamos lá no Jesus diante da incompreensão de Judas. Alguém aqui tem notícia que Jesus alguma vez tenha perdido a cabeça? E a gente perde a cabeça a cada esquina por uma contrariedade, não é assim? E aí fica pensando, meu Deus, como nós precisamos nos espelhar e aprender. Bem-aventurados os aflitos, lembrando a questão da resignação. Como eu já disse, na terra tereis aflições, porém tendes bom ânimo. Quem tem fé tem confiança, tem esperança, tem coragem, porque sabe que não estamos à deriva, existe um Jesus no leme da nau da nossa vida. Ele está lá. A gente é que pode, às vezes, não abrir o olho para ver, mas que ele está. E aí lembra aqui em relação à resignação, a atitude de Jesus diante daqueles soldados muito agressivos, que além de lhe rasgarem a carne, ainda zombavam. E a atitude de Jesus, ele pediu para sair daquela prova, ele se remetia, como o Gilberto falou na oração, a Deus e pedia coragem, resignação, porque ele sabia intimamente que tinha um propósito. E é essa compreensão que nos falta às vezes. Qual é o propósito de enfrentarmos esta ou aquela outra dificuldade? Bem-aventurados os pacificadores, a paciência, o altruísmo. Altruísmo é justamente o oposto de egoísmo. Jesus foi um pacificador por excelência, né? Olha, por exemplo, assim, ó, a paciência, o altruísmo de Jesus diante do Simão Pedro, a negar-lhe 3 vezes. A gente fica pensando, se fosse com a gente, né, o pavio curto como seria. Bem-aventurados os que têm fome e sede de fé, de esperança, enfim. Quando Jesus caminhou sobre a água em direção aos discípulos que ainda vacilavam na fé, que precisavam ver para crer, quantas vezes nós ainda não estamos nessa condição? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? E aí aquele episódio, meu Deus, eu acho que é a coisa mais linda que tem de exemplo, que é o episódio da cruz. Quando Jesus se remete ao Pai e diz, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Bem-aventurados os limpos de coração, a espontaneidade, recebendo as crianças, dizendo que o reino dos céus era para aqueles que se assemelhassem a elas, no sentido de pureza de coração, né? A indulgência, acolhendo a mulher adúltera, sem julgamento, porém apontando o caminho reto. Jesus nunca deixou de apontar o caminho reto, mas ele não discriminava ninguém. A bondade, benevolência, eu não conheço bem esse episódio, mas talvez alguém possa me ajudar. Quando Jesus restituiu a orelha cortada por Simão Pedro ao soldado que tinha lhe prendido. Jesus exerceu a mediunidade santa. Meu Deus, quantas e quantas e quantas e quantas passagens nesse sentido. Por amor. Jesus viveu o amor e a caridade reencarnando na Terra. Só por amor. Doando-se de todas as formas para o bem da humanidade, né? Sem que houvesse para ele necessidade evolutiva e provacional. Pensando em tudo isso que foi relembrado aqui,
Quais são ainda as nossas maiores dificuldades em vivenciarmos tudo isso? Nos dizem os espíritos superiores, né, que o orgulho e o egoísmo ainda são as grandes chagas da humanidade, e deles decorrem uma série de outras imperfeições. E Jesus foi ousado, Jesus propôs mansidão no mundo de atribulações, Jesus propôs paz no mundo a guerras, Jesus propôs simplicidade e humildade, onde a proposta humana, há muito, vem sendo aplicar a lei de Gerson, levar vantagem em tudo, o sucesso muitas vezes a qualquer preço. Jesus indicava e indica a limpeza de coração, onde se ouve tanto palavras de ordem como malícia, esperteza. Parece que aqueles que não aderem a esta forma, esta conduta, estão contrariando, quando é justamente o contrário. Mas nós estamos aqui, sábado à tarde, reencarnados por bênção divina, com o firme propósito de nos melhorarmos. Qual é o meio mais rápido e eficaz de nos melhorarmos nesta vida? Essa questão, ela tem que estar diariamente na nossa cabeça. Um sábio da antiguidade já nos dito que foi Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Para esse exercício de autoconhecimento é imprescindível humildade. Nada começa senão pela humildade. Porque olhar para dentro de nós implica em perceber que nós trazemos já muitas coisas boas. Depois não me deixe de esquecer de ler um pedacinho que eu abri ao acaso, que não é acaso, do Evangelho aqui. Perceber as coisas boas, mas perceber as nossas tantas ainda dificuldades, e mais do que perceber, esforçar para corrigir. Isso requer coragem, muita coragem, né? Reconhecer qualidades é muito fácil, mas assumir as dificuldades e as próprias fraquezas não. O orgulho e o egoísmo são empecilhos que nos levam a essa viagem interior, e nós, sabendo disso, precisamos lutar contra isso. O orgulhoso, ainda que não se perceba orgulhoso, sempre vê assim: já está bom, eu já acho que já progredi, já evolui bastante. Sempre se julga bom o suficiente, mas o irmão ainda consegue apontar muitos defeitos. É a tal da situação, que é muito mais fácil, às vezes, enxergar o cisco no olho do outro do que a trave no nosso próprio. Jesus é carta viva da verdade e do amor, né? Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nos nossos embates íntimos, diários, a gente consiga lá fazer um papo reto com a nossa consciência, que é onde estão as leis de Deus. Perguntando: o que será que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo? Eu estou muito sofrido. Será que Jesus digamos assim, largaria numa situação de desconsolo? Será que Jesus ficaria bravo? Ficaria encolerizado? Será que ele ficaria... será? Assim que passe na nossa cabeça. Ou será que ele ia olhar de frente essa situação? E mais, se ele percebesse: olha, eu acho que nesta vida eu não consigo identificar a motivação. Que ele confiasse a ponto de entender de que viemos de várias jornadas e que estamos tendo a honra e a oportunidade do resgate e do reajuste. E dói. Reajustar e resgatar. Mas é preciso silenciar o nosso íntimo, aquietar o nosso orgulho, a nossa vaidade, que segundo os benfeitores de luz, as respostas não faltarão. Se nós nos propusermos a fazer esse diálogo íntimo com a nossa consciência, especialmente, de uma forma muito especial, em um estado de prece, a resposta vem. E eu encerro lembrando Sérgio Lopes, que foi um conferencista maravilhoso, e ele traz nessa obra aqui, o Código do Monte, várias situações, mas ele fala sobre o sal da terra. E a maneira que ele falou eu achei tão bacana que eu tive muita vontade de compartilhar com vocês. Ele fala assim: Jesus diz: vós sois o sal da terra. Uma pessoa pode ser bonita, charmosa, inteligente, um monte de mimimi, mas se ela não tiver virtudes, ela vai se tornar uma pessoa insossa, uma pessoa sem sal.
Uma casa, uma edificação, pode ser ampla, moderna, cheia de tecnologia, com conforto, com tudo. Mas se não tiver afetividade, se não tiver amor circulando, vai ser um ambiente frio, duro, sem vida. Uma religião, por favor, é um exemplo. Pode ter templos suntuosíssimos, mas se não for vivenciado em essência as virtudes, o Evangelho de Jesus, não será atrativo. Ninguém vai nesse lugar para ver riquezas, vai para encontrar o próprio coração. E ele diz que a pitada de sal igual à espiritualidade que faz a diferença na nossa vida. No nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações pessoais, em todos os lugares. E é essa pitada de sal, de espiritualidade, de afeto, de amor em movimento que é a diferença. E Jesus nos recomenda que nós não devemos perder o sabor, que o vazio existencial que muitas vezes visita a todos nós em diferentes momentos da vida, dificilmente alguém passa pela experiência reencarnatória sem em algum momento sentir um vazio existencial, é um grande indicativo de que nós devemos olhar a receita porque está faltando sal. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui com o propósito de progresso em todas as instâncias, é lei divina. Progresso material, progresso intelectual, mas sobretudo progresso moral. E que o progresso material por si só, se não tiver a pitada de sal, não traz satisfação para ninguém. São aquelas pessoas que têm tudo e não têm nada, né? É esse ingrediente afetivo, o amor, que é invisível, mas que preenche todos os lugares, que dá gosto à nossa existência, independente do momento de sofrimento, de aflição, seja do que for. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O amor não precisa desocupar espaço no nosso coração. Não façamos isso, abrir todo o espaço do nosso coração para sofrermos com a falsa impressão de que esse sofrimento vai nos elevar. O que nos eleva é o aprendizado.